Sansão e Dalila é uma história que a gente costuma contar às crianças, é uma história verídica, um fato que aconteceu, mas a gente acaba contando a história do Sansão, aquele cara que tinha um cabelo grande e que a força estava no cabelo dele, e que quando Dalila revelou aos inimigos que era para cortar o cabelo que ele perdia a força, ele ficou fraco e foi preso. Tudo bem, essa história tem esse contexto, isso realmente aconteceu, mas não é bem assim no sentido de que não era o cabelo que lhe dava a força. O cabelo era uma evidência, era um sinal da presença de Deus na vida dele. Sansão, ele foi o juiz, foi escolhido por Deus para libertar o povo dos filisteus, ele acabou não fazendo isso, e ele tinha uma coisa chamada voto nazireu, desde criança, né? E nos primeiros versículos do capítulo 13, contam a sua origem, né? Juízes 13, de 2 a 14, havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste um filho, porém conceberás e dará à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não beba vinho ou bebida forte, nem coma coisas imundas, porque eis que tu conceberás e dará luz a um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, mas ele me disse o seu nome. Porém me disse... nem ele me disse seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem coma coisas imundas, porque o menino será nazireu consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando essa se achava sentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo, noticiou a seu marido, e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhes disse: és tu o que falaste a esta mulher? E ele respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerás, nem vinho, nem bebida forte beberás, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então, a esposa de Manoá, a mãe de Sansão, ela era estéril. E tal como Isaac, Samuel, João Batista e Jesus, Isaac, Samuel, João Batista, Isaac e Samuel, as mães eram estéreis. João Batista e Jesus, creio que não. Jesus não. João Batista, eu não estou lembrando agora isso. Mas esses quatro, tal como Sansão, tiveram o anúncio, o pré-anúncio da sua vinda por um anjo, ok? E esse anjo que veio falar à mãe de Sansão, a esposa de Manoá, disse que ele teria voto nazireu. Ok? A gente fala já o que é isso. Mas era um voto de consagração. Era uma pessoa que era para ser consagrada ao Senhor. E que ele começaria a livrar o Israel das mãos dos filisteus. Porém, diferente dos outros juízes, Sansão falhou na sua missão. Ele não cumpriu a sua missão. E o nosso comentarista aqui coloca duas razões para isso
acontecer. A primeira é que ele era muito impulsionado por suas paixões e desejos. A gente vai ver ao longo dos capítulos que a gente vai ler que ele se entrega a mulheres filisteias, ou seja, daquele povo, justamente daquele povo que Deus queria livrar a Israel, o povo que dominava Israel. Em vez dele ir lá e ir contra, ele foi seduzido. A mulher de Timna, a 14:2, uma prostituta em 16:2 e Dalila, capítulo 16, versículo 4. Então assim, em vez dele ser separado dos filisteus e ir contra os filisteus, não, ele se deixou seduzir por essas mulheres, né? E não se guiou pelos princípios do nazireado que ele tinha. Ou seja, ele, em vez de dar valor à sua consagração a Deus, aquilo que ele tinha de mais precioso, ele deu mais importância às coisas que lhe agradavam às vistas. A segunda razão do seu fracasso é porque ele perdeu o seu chamado, a sua visão de vista, né? Lá em capítulo 14, versículos 5, 6 e Hebreus 11, 32 e 33, fala que ele fechou a boca de um leão, ele tinha força, né? Mas ele só tomou a iniciativa de ir contra os filisteus quando foi incomodado. Juízes 14. Tá, daqui a pouco eu leio esses versículos do leão de Hebreus, né? Ele só tomou a iniciativa de fazer o que Deus queria quando ele foi pessoalmente incomodado. Não era essa a ideia de Deus. Deus queria que Sansão fosse um juiz, julgasse, liderasse o povo nessa tomada, nessa libertação do povo contra os filisteus. Essa é a lição então de número 10 da revista Palavra e Vida, edição número 78, a revista Palavra e Vida editada pela Convenção Batista Fluminense. Tá disponível lá no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar o site da Convenção Batista Fluminense, clicar lá, baixar uma versão em PDF. Essa versão em papel a gente consegue lá, tem um contato de WhatsApp, no início do trimestre a gente consegue com mais facilidade. Essa revista tem por tema Fé, Fidelidade e Força, um estudo de Josué, Juízes e Ruth, escrita pelo pastor Fábio Martins. E essa lição de número 10 tem por título Fidelidade e Quebrantamento, né? E a gente está falando dos capítulos 13 a 16 de Juízes, o juiz chamado Sansão. Primeiro tópico nos fala da fidelidade e quebrantamento para honrar os votos feitos. Então, sétima opressão que é registrada nesse livro é a opressão que veio dos filisteus. Os filisteus oprimiam o povo. Está lá em Juízes 13, 1. Eles oprimiam o povo. O pecado também está em Juízes 13, 1. Foi o desvio do Senhor. A punição foi 40 anos de ser subjugado pelos filisteus. E o libertador escolhido, que eu já li ali no 13, versículo 5, foi Sansão. Ok? Também no capítulo 16, mais à frente, aparece Sansão como o libertador do povo. Ok? Bom, essa situação toda, ele tinha essa missão de livrar o povo desde a barriga, desde o ventre da sua mãe. Nosso comentarista lembra aqui que o nome Sansão tinha um significado de sol, ou seja, algo que seria para dar luz a um povo oprimido em meio a 4 décadas. Aqui o nosso comentarista fala então do chamado, do anúncio por um anjo, Isaac, Samuel
e João Batista tinham mães estéreis. E a mulher, né, a mulher de Manoá, tinha essa situação. Essa situação era uma situação que deixava as mulheres daquela época muito fragilizadas, tristes, desonradas. Elas tinham essa missão, naquela cultura e naquele tempo, elas tinham essa missão de dar descendentes, de fazer um homem ter a sua descendência. Então era entendido uma bênção a mulher dar descendentes e uma maldição, né? E dizia que não dá. E dizia que cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Levantado por Deus, Sansão foi levantado por Deus para libertar o seu povo. E para libertar o seu povo, ele foi colocado nesse voto de nazireado, que significava um estado de consagração, né? O nazireado é um estado de consagração que o povo tinha. Juízes 14:6 falou lá frente, desceu pois Sansão com seu pai e sua mão a Timnate, chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão rugindo lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na mão, porém nem seu pai nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então ele matou o leão na mão, né? Mas não falou nada para os pais. Hebreus 11:32-34, e que mais direis? Faltar-me-ia o tempo contado a Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefté e Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga dos exércitos estranhos. Ok? Aí vem aqui Juízes 3:1, e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Ok? E aí a gente falava sobre o voto do nazireado. Né? O voto do nazireado está lá em Números 6, de 2-6. O que era isso? Vamos lá. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando o homem ou mulher se tiver separado, então era consagração. Vamos entender que sagrado é separado. O consagrado é aquilo que é separado para Deus. Então, quando o homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Então não podia comer nada de uva. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, nem os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou ao Senhor. Santo será, separado, santo, consagrado, deixando crescer livremente o cabelo na sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto. Então esse era o voto do nazireado, que estava previsto lá no Velho Testamento, lá em Números. Era um voto de consagração, era um voto de separação. E não podia fazer 3 coisas. Não podia comer nada que fosse de uva, nem vinho, nem vinagre, nem uva fresca, nem uva seca, o que seria a passa, nem comer nada feito de uva. Então, não podia tocar em uva de jeito nenhum, ok? A segunda coisa, não podia passar navalha no cabelo. Então, o camarada ia ter um cabelão, porque o cabelo cresceria livremente.
E a terceira coisa, não poderia tocar num cadáver. O cadáver era entendido naquela época como coisa imunda. Algumas comidas também eram entendidas como imundas, animal da pata rachada, enfim, tinha várias comidas ali previstas no Velho Testamento que eram comidas imundas, ok? Então essa era o desígnio de Deus para Sansão, era o plano de Deus para Sansão, que ele fosse santo, que ele fosse separado. Para quê? Para que ele livrasse o povo da Filisteia. Porém, Sansão, ele brinca com o pecado. Ele anda muito próximo o tempo todo de quebrar os seus votos. Ele não conta, a Bíblia não conta que ele bebeu vinho, né? Mas lá em Juízes 14:5 e Juízes 14:10 fala que ele estava bem próximo. Juízes 14:5, desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímna, e chegando às vinhas de Tímna, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. O que ele estava fazendo no meio de uma vinha? Era para sentir o cheiro da uva para não comer? Estava bem próximo, né? Juízes 14:10, descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Banquete tinha o quê? Bebida, né? Tinha vinho. Não tem como. Então, veja que ele está ali perambulando perto do pecado. Não, eu vou ali para ver se eu peco ou não. Aí o segundo tópico aqui era tocar em cadáver. Olha o que aconteceu, Juízes 14, de 5 a 9, desceu, pois, seu pai e sua mãe a Tímna, chegando às vinhas de Tímna, eis que um leão novo bramando lhe saiu ao encontro. Já li esse versículo. Então, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou como quem rasga um cabrito. Ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe, deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando-se a seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Veja, ele chegou e foi ver o cadáver do leão. Não era para tocar em coisa imunda, e ele foi ver como é que estava. E lá no versículo 17 a 19 do capítulo 16, ele já está lá com Dalila, né, e fala para Dalila, descobriu-lhe todo o coração e lhe disse, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser raspado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, subi mais essa vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com ele o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, raspou-lhe as 7 tranças da cabeça, passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Então ele deixou que o cabelo fosse raspado, ele contou para a mulher que o cabelo raspado, a força iria embora. Na realidade, o voto estaria quebrado. Então veja que Sansão foi chamado para um voto, para uma santidade, tinha 3 regras. E ele vivia permeando em volta do quebrar essas regras, né? O povo de Deus, ele era uma imagem, né? Comparando com o povo de Deus, o povo foi escolhido à santidade e constantemente ele se corrompia. Constantemente o povo de Deus brincava com o pecado, né? E aí começam
as quebras dos votos do nazireado, né? Ele deixa o seu voto a Deus de lado. Então, primeira coisa que aconteceu ali foi o seu primeiro casamento, porque ele casou 2 vezes e a Bíblia narra o relacionamento com 3 mulheres. Então, a primeira, ele foi escolher uma filisteia, Juízes 14:2. Seu pai o questiona, né? Ele foi escolher de uma filisteia, e ele: não há porventura uma mulher entre os filisteus de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que tomes esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? E Sansão, no versículo 3, do capítulo 14, versículo 3, fala lá: somente desta me agradei. Eu quero esta. Ponto. É o que eu quero. Tá? Não te importa se você está indo lá no inimigo, se está indo escolher uma pessoa para o seu relacionamento pessoal, para a sua vida, para o resto da vida, que não ama o seu Deus. Você consegue separar as coisas assim? Deus e o seu relacionamento pessoal não dá para separar. O povo de Deus viu isso e fez isso o tempo todo. Ele se misturava com outros povos que cultuavam outros deuses, e a coisa não andava bem. Há conflitos com essa esposa, fez com que o pai dela desse ao seu companheiro de honra lá, Juízes 14:20. Olha que coisa conturbada. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada a mulher, a esposa deste, né? E aí a coisa começa a complicar. Sansão, ele se acha autossuficiente. Será que a força dele fazia subir a cabeça dele essa situação? Será que a força dele fazia com que ele achasse que ele era mais do que Deus? Mais do que aquele a quem ele se dedicava? Né? Autossuficiência. Talvez a autossuficiência de Sansão fazia com que ele se negligenciasse, né? O seu quebrantamento a Deus, a sua humildade perante Deus. E aí ele começava a caminhar por lugares perigosos. Eclesiastes 5:5 nos revela que é melhor que a gente não faça um voto a Deus do que fazer e não cumprir. Assumir compromissos são complicados. Nós temos que assumir compromissos que nós vamos de fato cumprir. A gente não pode descumprir os nossos compromissos com a mesma facilidade que a gente troca de roupa, come, dorme ou faz outra coisa qualquer. Os nossos compromissos têm que estar marcados na nossa cabeça. E a gente, por essa necessidade de quebrantamento, a gente precisa esse quebrantamento para honrar os nossos votos. E esse foi o primeiro problema, digamos assim, de Sansão. Ele era santificado, ele tinha um voto de separação, de consagração, e ele brincou com essas coisas, passeou pelo transgredir dessas coisas e as transgrediu. O segundo tópico da lição vem falando de fidelidade e quebrantamento para resistir aos impulsos do coração. Um grande problema de Sansão, por algum tempo ali, foi a vingança, né? Ele, Juízes 15, do 2 ao 8, conta o que ele fez. E disse-lhe: por certo pensava eu que de todo a aborrecias, de sorte que a dei a teu companheiro. Então, o pai, né, da moça. Porém, não é mais formosa do que ela, a irmã, que é mais nova? Toma, pois, em seu lugar. Então Sansão lhe respondeu: desta feita sou inocente para com os filisteus,
quando lhe fizer algum mal. E saiu e tomou 300 raposas, e tomando fachos as virou cauda com cauda e lhes atou a um facho no meio delas. Então ele pegou raposas, ok, 300, duas e duas, amarrou o rabo de uma na outra e botou um facho de fogo, né? E tendo ele chegado a fogo aos tições, largou-as na seara dos filisteus, e assim incendiou tanto os molhos como o cereal por ceifar, e as vinhas e os olivais. Imagina que dois bichos amarrados pela cauda, duas raposas amarradas pela cauda, com fogo, as duas vão fugir porque vão queimar os seus rabos, né? E fazendo aquela força toda, elas vão ficar uma puxando a outra e botando e espalhando fogo pelo campo. Perguntaram os filisteus: quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro do Timnita, porque ele tomou a mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e o seu pai. Disse-lhe Sansão: se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. E feriu-os com grande carnificina, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Veja que o que ele queria era se vingar. Então ele vai, captura as 300 raposas, coloca fogo, solta nas plantações dos filisteus. Deve ter feito um prejuízo muito grande. O que é um prejuízo monetário, um prejuízo de comida, é um prejuízo a longo prazo, né? E os filisteus, quando veem aquilo acontecendo, a represália agora é matar o pai da menina, o pai da mulher e a mulher, né? E aí causa um outro problema, porque os filisteus ficam enraivecidos contra os israelitas. E aí a guerra, que já havia uma opressão, fica pior. Homens de Judá então queriam entregá-lo aos seus inimigos. Então vamos ver o que aconteceu na sequência. Na sequência, versículos de 9 a 13 do capítulo 15. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por Leí, um lugar. Perguntaram-lhe os homens de Judá: por que subistes contra nós? Responderam: subirmos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? Ou seja, o que você fez aos filisteus está respingando na gente. Ele lhes respondeu: assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar na mão dos filisteus. Então Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis, vocês não vão me matar. Eles disseram: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir a rocha. Então, ele foi levado aos filisteus. Quando chegou lá, o que ele fez? Ele soltou-se das cordas, depois de entregue aos filisteus. Versículo 15 desse capítulo 15 fala que ele achou uma queixada de jumento. Uma queixada de jumento é um queixo de jumento, é um pedaço de osso. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão e tomou-a e feriu com ela 1.000 homens. Então matou mais 1.000, ok? Juízes 15, 18 a 19. Depois ele sente uma grande sede, sentindo grande sede, clamou o Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei na mão desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamasse aquele lugar em Acoré até o dia de hoje. Bom, a história nos narra que parece que a partir daí, depois que ele vai e fere 1.000 homens com uma queixada de jumento, lembrando que uma queixada de jumento é um pedaço de um osso, de um cadáver, que ele também não deveria tocar,
mas foi a arma que ele usou para matar 1000 homens, ficou extremamente com sede e orando a Deus, Deus lhe dá água e aparentemente acontece uma coisa que parece ser boa, porque Juízes 15 e 20 diz que Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Então parece, não diz, mas parece que ali havia paz naquele momento. Essa história, essa situação nos lembra, nos faz avaliar, entender os impulsos de Sansão. Sansão, muitas vezes, do jeito que a história é narrada, a história nos conduz a entender que ele era conduzido por seus impulsos. Versículo 7, não desistirei enquanto não me vingar. Vingança, eu quero vingança. A vingança é justa. Romanos 12, 19 diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. O nosso parâmetro, os nossos critérios de justiça é tornar igual o que a gente foi ofendido. Eu fui ofendido, eu vou ofender igual, né? E o problema é que isso não tem fim, né? Isso não tem fim, e uma vingança sempre vai levar a outra vingança. No versículo 11, ele está assim, assim como fizeram a mim, eu lhes fiz a ele, né? E aí o nosso comentarista aqui cita a lei de Talião, lei do Talião, era uma lei, o termo, né, significa tal qual me fizeram, eu vou fazer. A história nos conta que tem vestígios de um achado arqueológico chamado Código de Hammurabi, que teria sido escrito 5 séculos, 500 anos antes de Moisés, e que teria essa noção lá. Então talvez isso tenha sido herança dos povos antigos, ok? Da noção de justiça que se tinha, que se um fizesse, o outro faria também. A lei, Levítico e Deuteronômio nos traz essa lei transcrita. Levítico 24, versículos 19 e 20, fala assim, se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, ali lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Então, você causou um ferimento a outro que lhe fez perder o dedo indicador da mão direita, então essa pessoa, você vai perder o dedo indicador da mão direita. Igual, era o senso de justiça. Deuteronômio 19, 21. Não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então esse era o senso de justiça que se tinha naquela época. Então, para Sansão, talvez não tivesse sido assim uma grande coisa revidar. Só que ele não revidou na mesma proporção, né? Queimaram o pai e a moça, né? Na realidade ele que começou, né? O pai deu a moça, a mulher, ao amigo de Sansão, aí ele foi e queimou as plantações todas, aí queimaram o pai e a mulher, aí ele foi e matou um monte de gente, né? E aí daqui a pouco prendem Sansão, colocam de lá, eles iam vingar Sansão, ele vai e mata mais gente. Então estava meio desproporcional, mas na cabeça dele a proporção estava boa, né? Porque fizeram para mim e eu fiz para eles de qualquer, da mesma forma, assim como fizeram a mim, eu lhes fiz a ele. Note que no Novo Testamento, a justiça, o sentimento de justiça, a lei, ela acaba sendo modificada um pouquinho. Jesus, ele fala lá, qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra face.
Amai os vossos inimigos e orai pelos que perseguem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Mateus 5,39, Mateus 5,44, Romanos 12, 21. No Novo Testamento, o que Jesus está querendo trazer é o amor. Ele fala, visto que foi dito olho por olho, dente por dente. Aí ele fala, olha, mas eu, porém, vos digo que qualquer que ferir a direita, oferece a esquerda também, né? E o jeito que a gente tem hoje é não deixar com que esse sentimento de vingança venha a aflorar. Mas Sansão deixou. Por que ele deixou? Será que é por causa da sua força? Porque ele estava muito convencido? Porque ele achava que ele era o tal? Porque ele era forte? Porque ele rasgou o leão com a mão? Porque ele matou 1000 homens? Enfim, algo falava ao coração de Sansão que ele tinha essa situação. Bom, fidelidade e quebrantamento para reconhecer erros cometidos. É o nosso tópico número 3. E a gente vai falar agora do capítulo 16. Capítulo 16 parece ser, depois desses 20 anos que Sansão julga, né? Talvez 20 anos de paz ou equilibrados, e ele começa de novo a se desviar. Após 20 anos, ele se deixa levar novamente pelos enganos do seu coração, né? Nos versículos de 1 a 3, ele vem a querer ou ver uma prostituta e coabita com ela. Então, Sansão, Juízes 16, de 1 a 3, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas, Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite os esperaram escondidas na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam, esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém, Sansão esteve deitado até meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade. Imagina o que é a porta de uma cidade. Ele pegou as duas, isso com suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cimo do monte que olha para Hebrom. Então aquele povo ali não pegou ele, né, mas ele se deixou levar pelo pecado, né? Ele se deixa levar pela sedução novamente. E aí, finalmente, a gente chega na história de Sansão e Dalila, né? Finalmente a Bíblia relata a história mais conhecida, né? Que foi o segundo casamento. De novo, Sansão olha para a mulher e gosta da mulher, né? A Dalila, e aí ele se deixa afeiçoar por ela, né? E Dalila o trai. Juízes 16, de 4 a 19, depois disso aconteceu que se afeiçoou uma mulher no vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram, persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-te, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar? Respondeu-lhe Sansão, se amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão,
Eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderias ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as arrebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tem ditos mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderias ser amarrado? E ele respondeu: se teceres 7 tranças na minha cabeça com a urdida da teia, e se as firmardes com um pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia, e as fixou com um pino de tear, e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela disse: como disses que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando a ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais essa vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com ele o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele à força. Então veja que a história nos conta aqui de um jeito que ela foi tentando, perturbando, até que ele cedeu e disse o que não podia ceder. Mas as consequências mais graves estão aqui nos versículos seguintes. No versículo 20, diz: disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes me livrarei, porque ele não sabia ainda que o Senhor se tinha retirado dele. A força foi embora não por causa do cabelo, mas porque o Senhor havia se retirado dele. O cabelo foi a última coisa que faltava, digamos assim, para quebrar o voto nazireu. Ele já tinha tocado em cadáver, né? Não sei se ele tinha bebido, isso aí a Bíblia não fala, mas o cabelo era uma evidência externa da consagração. Quem olhava para ele sabia que ele era uma pessoa consagrada por esse aspecto, né? Ele sai e ele é desobediência ao extremo. Ele se relaciona com uma mulher pagã, uma filisteia, com uma cultura diferente que cultua deuses diferentes. Toca no corpo de um leão morto, não podia tocar em cadáver. Abraça a imoralidade ali com a prostituta e, por fim, corta o seu cabelo, né? Ele deixa seu cabelo ser cortado. A consequência foi Deus o abandonar. Não tentarás o Senhor teu Deus, é mandamento bíblico, está lá em Deuteronômio 6:16 ou em Mateus 4:7, quando Jesus está no deserto, né? A sequência, Deus se foi, Deus se retirou dele, né? Deus virou as costas para ele. E aí, no versículo 21, fala que ele tornou-se um prisioneiro. Na realidade não fala, conta que ele se tornou um prisioneiro deplorável,
O versículo 21 diz: então os filisteus pegaram ele, lhe vazaram os olhos, ele ficou cego, e os fizeram descer a Gaza. Gaza é a região da Filistéia, a faixa de Gaza que a gente fala hoje é a região da Filistéia, né? Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. É aquele moinho que o animal fica dando voltas. Então a situação dele preso foi isso: careca, sem o seu cabelo, sem o seu voto nazireu, olhos vazados, cegos, né? E preso, virando um moinho, como se fosse um animal. Ele foi um servo de Deus desobediente, cedeu às imoralidades, cedeu à carne, né? E fez o que a carne queria que ele fizesse, né? Ele cedeu às coisas da carne e deixou Deus de lado. E ele ficou preso no moinho, né? O nosso autor cita aqui, né, que o moinho ele fica dando volta. Você gera energia, tá, mas você não progride, você não anda, não vai a lugar nenhum. E o versículo 30 fala que ele... uma terceira consequência, ele matou os filisteus. Sim, matou vários filisteus, mas matou vários filisteus consigo mesmo. Os filisteus estavam em adoração aos deus Dagon. Os versículos 23 a 25 falam que eles estavam adorando o deus Dagon, dando uma festa porque eles haviam vencido os israelitas. Era uma guerra que não era povo contra povo, era Deus contra Deus. Eles entenderam que Dagon havia vencido o Deus de Israel. Veja o que a infidelidade de um servo de Deus causa para o nome do Senhor. Causa opróbrio, causa vergonha. Não que Deus vai ficar com vergonha, mas o nome de Deus é envergonhado por conta dessa pessoa. O nosso testemunho, quando o nosso testemunho não está correto, quando a gente faz a coisa errada, nós envergonhamos o nome do Senhor. O segundo aspecto dramático foi a morte de Sansão. Ele pede que Deus lhe dê de volta a força, né? Peço-te que lembre de mim, dá-me a força só dessa vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, a menos por um dos meus olhos. Então, Deus recobrou a força dele, ele derrubou uma pilastra lá e o deus do Dagon, lá o templo do Dagon, foi abaixo e matou mais do que ele havia matado em vida, né? O salário do pecado é a morte e ele morreu por conta disso. Todo homem piedoso fará súplicas em seu tempo de poder encontrar ao Senhor. Salmo 32, 6. Bom, para a conclusão, Sansão ele é distinto dos demais juízes porque ele não leva o povo à guerra. O próprio povo não estava disposto a isso. Quando a gente leu lá no versículo 15, no capítulo 15, nos versículos de 9 a 13, ficou lá: por que vocês fizeram isso? Não sabe, você fez isso, sabe que os filisteus nos oprimem? O povo não queria lutar contra os filisteus. Ele tinha que motivar o povo a fazer isso, mas ele não motivou e o povo não queria lutar. Pior, ele botava os seus interesses pessoais acima dos interesses da nação e acima dos interesses de Deus. Será que eu tenho feito isso? Misericórdia. Será que os meus interesses pessoais eu estou colocando acima dos interesses de Deus? Sansão, ele viola princípios, valores, missão e votos. Ele viola tudo o que ele poderia e deveria preservar, né? O versículo 30 do capítulo 16 diz que ele matou mais na sua morte do que matara em vida. Por que Deus usa uma pessoa assim? Uma pessoa tão indigna, uma pessoa que era libidinosa, que era dada às paixões, ela era autossuficiente, se achava autossuficiente. Talvez esse aí fosse um retrato do que tinha, ou talvez fosse o melhor que havia. Misericórdia, né? Mas, mesmo assim, Sansão
pode ser usado por Deus uma vez ali no final, né, apesar da sua conduta reprovável. Para pensar e agir. Eu tenho honrado a Deus com os meus votos? Mas não fiz voto nenhum. Fiz casamento, batismo, né? Pacto que a gente faz quando o pacto das igrejas batistas, aquilo a gente faz quando está ali e se batiza, né? Que se eu deixar uma igreja, se eu sair de uma cidade, eu vou procurar outra igreja, né? O propósito que a gente faz quando a gente se batiza é de fazer o corpo de Cristo crescer, o reino de Deus crescer. Será que a gente não fica quebrando esse propósito, não fica quebrando esse voto, não fica quebrando essas promessas? A gente tem que honrar os nossos votos, seja de casamento, seja de batismo, né? E seja a nossa profissão de fé, né? Sansão buscou vingança. Será que vingança resolve conflitos? Distanciamento do Senhor. Muitas consequências. Misericórdia, Senhor, que eu não me distanciei de Ti, né? No que se refere à vida com Deus, será que eu tenho avançado ou tenho estagnado? Será que eu estou rodando em volta do moinho ali ou será que eu tenho caminhado? A ausência de quebrantamento de Sansão mostra uma falta de comprometimento em seu testemunho e faz com que ele faça várias besteiras que só jogam o nome de Deus na lama, só envergonha o nome de Deus. Que o nosso testemunho não faça isso, que o nosso testemunho convirja, né, para honrar o nome de Deus. Que Deus nos ajude a caminhar dessa forma e não usar esses exemplos de Sansão.